Olha, e tem matéria do nosso colunista Paulo Capelli sobre uma professora que leciona para crianças na Bahia. Ela afirma que deixou a escola às pressas depois que a sua tornozeleira eletrônica acusou falta de bateria. A patriota pediu ao ministro Alexandre de Moraes que não seja presa após o equipamento ficar desligado por 17 minutos. Quem está aqui para falar mais sobre o assunto é o autor da matéria, colunista aqui do Metrópolis, Paulo Capelli. Boa tarde, Capelli. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Olha, a gente estava falando de 8 de janeiro, é ótimo que o assunto vai calhar, vai encaixar aqui, vai ser um bom gancho. Nesse caso específico, era uma professora, conta pra gente de onde ela é, o que aconteceu com a tornozeleira dela. É uma professora que atua na Bahia, no sul da Bahia, e o que acontece? Ela usa a tornozeleira eletrônica por conta das manifestações do 8 de janeiro. Ela é acusada, de ter participado dos atos de depredação aos três poderes. Há vídeos dela que registraram a presença dessa professora Luciana Dorea em frente aos quartéis pedindo intervenção militar. E desde então ela chegou a ser presa aqui em Brasília, no presídio feminino do Distrito Federal, conhecido como Colmeia. Foi liberada, só que com a condição de usar essa tornozeleira eletrônica. Ela afirma que sempre que vai para a escola, ela leciona em 2 escolas municipais, dá aulas para crianças, aulas de história, e ela afirma que sempre que vai para essas escolas, ela costuma botar o carregador da tornozeleira eletrônica na bolsa, que aí em qualquer emergência ela vai e carrega ali no intervalo das aulas. Ocorre que no dia 14 de março deste ano, ela afirma que esqueceu de levar o carregador dentro da bolsa e, por conta disso, a tornozeleira eletrônica dela ficou sem bateria e o equipamento acabou desligando. Ficou 17 minutos desligado e ela, então, foi correndo para casa, pediu um Uber, foi para casa e carregou a tornozeleira eletrônica. Agora, o fato da tornozeleira ter ficado desligada já configura um possível pedido de Alexandre de Moraes para prendê-la. Então, o advogado de Luciana Dorea, se antevendo a um possível pedido de prisão, fez com que sua cliente, a professora, escrevesse uma carta de próprio punho a Alexandre de Moraes explicando o que aconteceu, de modo que a prisão dela sequer seja cogitada, alegando que não houve um descumprimento, mas um lapso da professora e que não acontecerá novamente. Capelli, falando sobre esse assunto específico, eu não me lembro, me diga se você se lembra também de algum outro caso de tornozeleira eletrônica do 8 de janeiro. Acho que você deu na sua coluna assim, um caso específico de uma pessoa que teve a tornozeleira rompida, mas tivemos algum outro caso? Tivemos casos de uma advogada que rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu, está foragida da justiça. Tivemos o caso também de um dentista que depredou o gabinete de Janja durante o 8 de janeiro, o gabinete da primeira-dama Janja no Palácio do Planalto. Esse dentista foi diferente o caso dele. No caso desse dentista, a tornozeleira deu tilt, apresentou um problema e emitiu um, falso alerta ao STF, como se ele tivesse fugido, como se a tornozeleira tivesse desligada. Mas esse dentista conseguiu depois provar que foi uma falha no próprio sistema eletrônico da tornozeleira e que ele, em nenhum momento, ficou foragido. Já a advogada, essa sim, que mora na Paraíba, ela rompeu a tornozeleira e está foragida. Bom, Capelli, a gente fez uma entrevista na semana passada que você conduziu essa entrevista aqui com o Oswaldo Eustáquio e eu queria tocar nesse assunto de novo, até porque a matéria está na sua coluna, mas porque foi um vídeo bastante acessado e bastante assistido no nosso canal do YouTube. Ele está na Espanha, passou por um processo complicado e há um pedido de extradição. Como é que está a história dele? A gente teve algumas dificuldades na transmissão da entrevista dele. Claro, ainda está lá no nosso canal, também está na coluna aí do Capelli, como vocês estão vendo. Mas como é que está a situação dele agora? Ele segue em busca do asilo político. Ele conseguiu permanecer na Espanha. Na Espanha negou o pedido de extradição que o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal haviam feito. Ou seja, ele permanece agora na Espanha e o governo Lula recorre. Moraes, inclusive, usou uma carta na manga, digamos assim, Ele suspendeu a extradição de um traficante búlgaro, que a Espanha havia pedido a extradição, alegando que não está havendo reciprocidade, uma vez que a Espanha recusou-se a extraditar o comunicador bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Então, Eustáquio está na Espanha, não foi extraditado, ele permanece em Madrid, morando em Madrid,
e ele busca a condição de asilo político. Essa condição de asilo político a Espanha ainda não concedeu, justamente porque havia esse processo, esse pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Agora que a Espanha julgou que esse pedido de extradição não é procedente, Oswaldo Eustáquio tentará, então, obter o asilo político para conseguir ficar de vez na Espanha na condição, digamos assim, de exilado político, uma vez que o asilo político é concedido a nações que acreditam que outra nação está impondo uma perseguição política. Incrível como o 8 de janeiro vem pautando toda a estrutura política no país. A gente tem o Congresso Nacional tratando de PL da anistia nessa semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro também enfatizando o PL da anistia com os aliados dele, julgamento acontecendo no Supremo Tribunal Federal e eleições do ano que vem, esperando todo o resultado de um julgamento que parte do 8 de janeiro para a escolha do candidato da direita, né, Capelli? Exatamente. A gente lembra que Bolsonaro já foi condenado à inelegibilidade, não por conta do 8 de janeiro, mas por conta de uma reunião com embaixadores, no qual o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que houve abuso de poder político e econômico ali, quando Bolsonaro convocou aquela reunião para falar das urnas eletrônicas. Bolsonaro tenta reverter essa inelegibilidade, o que é muito difícil de acontecer, mas será certamente uma eleição pautada muito pelo 8 de janeiro. A gente lembra que Bolsonaro está inelegível, mas está solto. E agora, o que pode acontecer com esse julgamento do STF, e o que deve acontecer, é que os ministros da primeira turma votem pela condenação de Bolsonaro por conta do alegado envolvimento no 8 de janeiro, o que pode, caso a condenação de fato aconteça, levar o ex-presidente à prisão. Né? E aí, qual o cenário que pode se desenhar assim? Para mim está muito claro que os 5 ministros da primeira turma votarão para condenar Bolsonaro. Quais são esses ministros? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Haverá maioria para condenar Bolsonaro entre esses 5 ministros. Agora, com a condenação, Bolsonaro, sim, deve ser preso, porque não tem como condenar uma figura por golpe de Estado e essa figura não ser condenada à prisão, porque a condenação por golpe de Estado implica em prisão. E aí o que acontece? Em 2026, no ano que vem, haverá eleições. Lula apresenta muita dificuldade de conseguir convencer o eleitorado. Então, não seria surpresa se um nome da direita vencer as eleições de 2026 e assumir o poder em 2027. Nesse cenário é que Bolsonaro já trabalha para que o seu indicado da direita, caso vença Lula em 2026, trabalhe por um indulto a ele, Bolsonaro, e a outras figuras que estejam condenadas por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. E aí tem outro fator importante também, que um presidente de direita sendo eleito, caso seja eleito, nessa hipótese, também gera, digamos assim, um freio de arrumação no próprio Supremo, porque ele fará 2 indicações ao Supremo Tribunal Federal, se não me engano, em 2027 ou 2028, e os próprios ministros que, digamos assim, são mais ao centro da corte, também poderão migrar, digamos assim, para um lado de um campo mais conservador. Lembrando que o presidente da República exerce influência, sim, junto aos magistrados, conversa, tenta dialogar. Então, o cenário que Bolsonaro trabalha é esse, de indicar alguém que se eleito presidente, possa, em 2027, conceder um indulto, trabalhar pela soltura dele e de outras figuras. Mas nós não temos um problema aí, porque o STF também não pode anular esse indulto? Essa é uma questão discutível também. Pode haver, sim, uma posição do STF contra o indulto presidencial. Aí vai ser um outro round, digamos assim, nessa disputa. Agora, em relação ao julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal hoje, em relação ao segundo núcleo, o primeiro núcleo já foram tornados réus, né, todos os denunciados pela PGR, entre eles Bolsonaro, não tem nenhuma possibilidade, a meu ver, de a primeira turma do STF dar uma sentença a Bolsonaro que não seja pela condenação do 8 de janeiro. Isso fica muito claro quando a gente vê as próprias falas dos ministros fora dos autos. Entrevistas, declarações,
Ou seja, esse desenho está muito claro de condenação de Bolsonaro e também uma possibilidade muito, digamos, palpável que Lula não se reeleja no ano que vem, assuma um outro presidente ligado ao campo conservador e aí tente, digamos assim, melhorar a situação para Bolsonaro e para outras figuras da direita que estejam condenadas. Ou seja, para mim, esse é o desenho possível. Claro, Lula pode se reeleger, a gente lembra que falta mais de um ano para a eleição. A meu ver, a economia vai ditar muito de como Lula chegará à eleição em 2026. A gente lembra que o momento atual não é fácil, a inflação está alta, o preço dos alimentos está alto. Lula disse que vai tentar abaixar, não tem conseguido abaixar o preço dos alimentos. A gente lembra que ele prometeu picanha. Itens básicos estão muito caros, café, né, enfim, itens que não são nem considerados luxo estão batendo teto ali. Então não é um cenário assim que seja fácil prever o que acontecerá. Interessante, Capelli, que o próximo assunto que eu ia falar seria exatamente gastos extras do governo. Eu vou aproveitar que você está aqui, que você está falando sobre projetos do governo Lula para as eleições, aumento do valor dos alimentos, porque é o seguinte, o governo Lula vem tentando alcançar não só a população pobre, a parte mais pobre do país, mas também tentando alcançar a classe média agora, para alavancar as pesquisas que estão péssimas em relação a ele, então para alavancar as pesquisas e também, claro, melhorar a sua relação com os eleitores, possíveis novos eleitores aí para 2026. Pois bem, para isso, o presidente Lula vem lançando alguns projetos interessantes aí aos olhos do governo, que são o Pé de Meia, que prevê uma poupança para os estudantes do ensino médio das escolas públicas, o Auxílio Gás também e o SUSP, que seria um novo serviço de integração de segurança pública do país. Mas temos 3 problemas com isso aí, porque os 3 não estavam previstos no orçamento que foi aprovado. Inclusive, o Tribunal de Contas da União libera amanhã um relatório que fala exatamente dos gastos extras do governo, extra-orçamentários. Ou seja, o governo Lula está querendo conquistar eleitores com um dinheiro que não existe. Vamos ver de onde é que vai sair. Pois é, a gente lembra que não basta haver vontade política, muitas vezes, para fazer até o que é certo, né? O que é certo, por exemplo, o programa Pé de Meia, é um programa muito interessante, você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, mas você há de convir que é um programa que estimula os estudantes de baixa renda, muitas vezes em regiões bastante de vulnerabilidade social, a permanecerem na escola. Então, converso até com muitos políticos de direita que dizem o seguinte, olha, não é que a gente é contra o Pé de Meia, contra esse programa, que é um programa interessante, a gente quer que as coisas sejam feitas de acordo com o que está estipulado na lei orçamentária anual, e não está estipulado. Ou seja, tem uma questão de mérito em relação ao Pé de Meia, né, que é um programa bastante importante, e uma relação formal, né? Ou seja, há uma divergência aí, porque no mérito o Pé de Meia é praticamente um consenso de que é um programa acertado do ponto de vista de fazer com que os estudantes não abandonem os estudos, né? É um programa muito interessante de combate à evasão escolar. Contudo, tem também a questão formal. A gente lembra que tanto na esfera jurídica quanto na esfera administrativa, o aspecto formal há de ser cumprido sob pena de que haja anulação dos atos, tanto na esfera jurídica quanto administrativa. E quando a gente está falando de um ato da presidência, a gente está falando da esfera administrativa. Portanto, não é uma bobagem essa questão do orçamento. Lula vai ter que fazer aí um freio de arrumação para ver como vai encaixar essa questão. O Tribunal de Contas da União, que é responsável por fiscalizar os gastos do governo, inclusive sob o aspecto formal, está sendo acionado para dar o parecer sobre isso e já meio que se posicionou no passado da seguinte forma, olha, o governo Lula fez errado, mas a gente sabe que é um programa importante, então vamos acertar daqui para frente. E, a meu ver, as futuras posições do TCU serão nesse sentido, não só em relação ao Pé de Meia, mas também ao Auxílio Gás, que também é uma medida que visa aí, obter, né, um benefício e melhorar a popularidade de Lula na classe baixa e classe média baixa. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, mas antes eu queria me despedir e agradecer. Capelli, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Boletim. Eu que agradeço, sempre muito bacana participar.